Bom dia, dia 30/6/2020, mais uma palavra do Senhor através do ministério Joquebed para nós mães. Hoje eu gostaria de falar de uma mãe que está em 2 Samuel 21, de 1 a 14, Rispa, uma mãe que não desistiu dos seus filhos. Rispa significa pavimento, estrutura, fundação, sustento. E ser mãe é isso, né? É ser uma estrutura que ninguém vê, muitos não valorizam, mas nós somos estruturas para os nossos filhos. E por isso nós não podemos terceirizar isso. E nessa época de pandemia nós temos visto muitas mães entrarem em colapso, porque estão sendo obrigadas a cumprirem o seu papel de perto, né? Então nós precisamos zelar pelos nossos filhos e para isso nós precisamos ser moldadas em muitas áreas de nossas vidas, porque o Senhor não erra, né? E Ele não errou quando te escolheu para ser mãe dos seus filhos. Eu não sei qual é a idade dos seus filhos hoje, mas o que eu sei é que cada fase que a gente passa com eles, nós precisamos nos dispor e zelar por eles, independente da idade e da fase, independente da situação que a gente se encontra, né? Se você hoje se encontra cansada de lutar por algo na vida do seu filho, eu quero que você conheça a história dessa mãe, que é muito profunda e nos traz muitos ensinamentos. Hoje a gente vai falar de alguns deles, né? Porque é uma outra palavra do Senhor que é muito rica, né? Zilpa, ela era uma mãe muito cuidadosa, zelosa e que não desistiu de cumprir o seu papel de mãe. Isso aconteceu quando houve uma seca muito grande em Israel. Eles estavam 3 anos já sem chuva, sem colheita, sem água, uma escassez muito grande, os animais morrendo, né? Isso foi no reinado de Davi. E ele, como um homem de Deus, percebeu que aquilo não era somente físico, mas também era espiritual. E ele orou a Deus perguntando o porquê daquilo. E o Senhor respondeu que Israel estava em dívida com os gibeonitas pelo crime cometido por Saul há um tempo atrás. Os gibeonitas, eles eram estrangeiros que restaram da nação dos amorreus. Israel tinha feito uma aliança com esse povo. Está lá em Josué 9, se vocês quiserem ler para entender um pouquinho mais dessa aliança, que eles não colocariam as mãos sobre esse povo. Só que Saul matou muitos gibeonitas, tentando acabar com eles no meio do povo de Israel. Agiu com uma imprudência, né, uma falta de sabedoria. Então, por isso veio essa consequência pela quebra da aliança. E Davi ficou sem saber o que fazer. Então, ele chamou os gibeonitas e perguntou o que eles queriam para que essa nação fosse novamente abençoada, para que eles pudessem receber o perdão deles, né? E então eles disseram que como foi Saul que quebrou essa aliança, eles queriam que 7 descendentes de Saul pagassem pelos erros dele e fossem enforcados. Aqui nós percebemos que quem pagou o preço do erro de Saul foram as próximas gerações. Então Davi entregou 2 filhos de Rispa, que era Armore e Meufibosete, eles eram netos de Saul, e 5 filhos de Mirabe, que era filha de Saul. Eles foram enforcados, 7 netos de Saul, certo? E ninguém tirou os corpos da forca. Eles não foram enterrados, eles ficaram ali como indigentes, e eles faziam parte de uma família real, né? Só que eles permaneceram ali, expostos à vergonha. Aqui nós vemos o pecado dos pais alcançarem filhos e netos, e a consequência veio, né? A seca, a fome, a morte. Os nossos erros, as nossas escolhas, as nossas atitudes atingem não só a nossa casa, mas toda uma geração. Então olha a importância, a responsabilidade de uma mãe que é colocada como líder, como formadora de opinião dos filhos dentro de uma casa, numa família, né? Rispa, ela não desistiu de cuidar dos filhos, mesmo mortos. Ela queria que eles fossem enterrados com dignidade, porque eles eram de uma família real. Então ela acampou ali, a Bíblia diz que ela acampou numa pedra, que ela se assentou num pano de saco sobre uma rocha e assistiu à morte dos filhos. Vocês imaginam a dor dessa mãe, sem poder fazer nada. A Bíblia diz que ela acampou ali noite e dia, de sol a sol, e permaneceu zelando pelo corpo dos filhos.
para que as aves, os animais não comessem. Alguns estudos dizem que foram de 2 a 3 meses. Gente, é muito tempo. Imaginem o mau cheiro, a decomposição desses corpos. E ela permaneceu ali, espantando os bichos, para que eles não comessem aqueles corpos em decomposição. Imaginem o mau cheiro disso. Com certeza ela não ficava só sentada. Eu penso que ela corria, que ela gritava com algo na mão, não sei, espantando os bichos, onças, leões. Pensa os bichos, era uma mulher, uma simples mulher, uma mãe, que defendia o filho, né? E imagina que a cidade toda devia apontar ela, dizendo que a ficha não caiu, que ela estava louca, mas ela permanecia ali. Então houve um esforço físico daquela mulher, daquela mãe. Então eu entendo que nós não podemos somente orar, nós precisamos agir também. E pensa que ela e os filhos viveram dentro de um palácio real, com todo o conforto, com toda a mordomia, e hoje ela se achava assentada numa pedra, exposta à vergonha. Ela não queria a vergonha, porque o pecado não era deles, ela queria defender os filhos, então ela vigiava, né? Nós precisamos vigiar para defender os nossos filhos. Ela estava ali para dizer que a vergonha não era deles, para defender a honra daqueles filhos. Quantas mães têm os seus filhos mortos espiritualmente, ou mesmo estando na igreja, mas com dificuldade em algumas áreas? Então nós temos sim que colocar os nossos filhos na rocha, que é Jesus. Ela estendeu um pano de saco, ela acampou ali. Eu entendo que esse pano de saco é o nosso jejum, né? A nossa humilhação. Nós precisamos nos lembrar das armas que o Senhor nos deixou. Mães que oram, que jejuam, que clamam, mães que não desistem. Os nossos filhos, eles vivem num mundo cheio de aves de rapina, de animais selvagens, de pecado. O pecado está por todo lado, né? E nós vivemos aqui. Nós, como mães, temos que vigiar espiritualmente falando. Nós precisamos quebrar as maldições dos antepassados, porque eles não precisam pagar esse preço. Mas para isso, nós precisamos entender que há algo espiritual e buscar a resposta do Senhor, um porquê, entender a situação. Nós precisamos ficar de plantão até passar o tempo da seca. Rispa enfrentou o frio, a noite, o sol, os animais. Imaginem o medo, o cansaço dessa mãe. Mas ela permaneceu de pé, sobre a rocha, com panos de saco, lutando pelos seus filhos. Entendo que a gente precisa vigiar para sempre. Porque somos mães para sempre, até termos fôlegos em nossa vida. Mas principalmente no tempo da seca, onde eles estão mais vulneráveis, né? Ou mesmo quando já são adultos, mas precisam de uma direção. E muitas vezes a gente acha que porque eles estão adultos, eles têm que ter as próprias escolhas. Sim, cada um tem o seu livre-arbítrio, mas nós, como mães, podemos fazer sim muita coisa no reino do Espírito por eles. Nós, como mães intercessoras, precisamos vigiar para sempre, pelas nossas gerações, lutando por eles. O que Rispa fez chegou aos ouvidos do rei Davi, porque aqueles corpos já cheiravam mal, já deviam estar em decomposição. Então o rei Saul reconheceu o erro dele de ter deixado, eles ali há tanto tempo expostos à vergonha, porque eles eram familiares de um rei. Então ele mandou buscar os ossos de Saul, de Jonas, o seu filho, e pegou os ossos dos 7 enforcados e mandou que enterrassem com o pai de Saul, Quis, que era onde estava enterrada a família real. Então Davi, ele reconheceu o erro e ele demonstrou amor por aquela mãe, né? Nós, como mães, devemos corrigir os nossos filhos, mas não podemos esquecer de, depois da correção, demonstrarmos amor por eles. Mostrar que a correção vem para abençoar e que nós corrigimos porque amamos. Rispa nos mostra como as atitudes dela, mesmo depois dos filhos mortos, ela cuidou deles, porque ela queria dignidade, ao contrário de Mirabe. Ela não acompanhou Rispa, e os seus filhos também estavam ali. Rispa demonstrou amor, e os filhos de Rispa poderiam ser mais velhos. Quando o filho é mais novo, é mais fácil a gente corrigir e abraçar.
Mas quando o filho é mais velho, é muito difícil eles receberem. Precisamos ser sensíveis e esperar a hora certa e pedir muita sabedoria e estratégia para Deus. Porque pensa uma correção num filho adolescente de 18 anos, num adulto de 30, de mais de 30 que mora com os pais, não é tão simples assim. Né? Nós temos que estar muito em espírito, ter muita sensibilidade para saber a hora certa para demonstrar esse amor, porque senão eles não aceitam e aí geram outras brigas e outras feridas. Então não importa a situação, nós precisamos zelar por eles. Se eles estão fazendo coisas que nos desagradam ou que desagradam a Deus, ou se estão fazendo coisas terríveis, o amor precisa estar presente nas nossas orações, impedindo a destruição na vida dos nossos filhos, impedindo que esse mal invada as áreas do coração dos nossos filhos, que eles recebam a vida em nome de Jesus do Espírito. Quando uma mãe ora, intercede, eles reconhecem o amor e o poder de Deus. Nós precisamos continuar orando, zelando e demonstrando amor e permanecendo, vigiando pelos nossos filhos. Precisamos tomar posse da promessa. Rispa, ela não desistiu. Ela não abre mão da honra sobre a vida dos seus filhos. Ela sai de lá só sai de lá no dia que o rei manda enterrar os seus filhos. A honra foi o fim da vergonha para aquela mãe. Então não importa o tempo da desonra, precisamos acreditar nas promessas. Rispa não se deixou levar pelos problemas, que nós possamos corrigir sim os nossos filhos, mas que também eles se sintam amados por nós e por Deus. Precisamos deixar claro isso. O mesmo rei que mandou enforcar por causa da insistência dessa mãe, da permanência de Rispa, ele mudou a honra, aliás, ele mudou a desonra para a honra. Os animais não comeram, eles foram enterrados com o avô e com o pai, que eram de uma família real. Nós precisamos permanecer, não cansar. Nós precisamos não cansar. Ainda que digam o contrário a respeito dos nossos filhos, o decreto é de Deus. A permanência em oração e a intercessão faz toda a diferença na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Imaginem quantas pessoas falaram de Rispa, apontaram ela, falaram que ela estava louca, que a ficha não tinha caído ainda, mas ela fez o quê? Ela não deu ouvidos, ela permaneceu, ela lutou de verdade por aqueles filhos, ela lutou pela honra de Deus ali, e Deus mudou, porque para cada dia de vergonha, Deus dá dupla honra, não importa o tempo, amém? Essa palavra nos traz muito ensinamento, mas eu espero que eu tenha trazido um pouco daquilo que Deus tem para cada uma de nós, que o importante é que a gente esteja sensível à voz de Deus, que a gente possa interceder pelos nossos filhos, independente da idade que eles estejam, independente se eles estão na igreja, se há áreas na vida deles que precisam de socorro, que precisam de vida do Espírito Santo, independente se eles estão em situações do mundo, se estão envolvidos com coisas erradas, com drogas, com pessoas erradas, com negócios errados, independente de qualquer situação. Precisamos olhar para essa palavra e entender que há uma esperança, e que essa esperança depende muito do interceder de nós como mães. Se há áreas na vida do seu filho que há muito tempo você tem orado, que há muito tempo você tem buscado, não desista, permaneça como Rispa, seja zelosa, permaneça, insista, espante as aves de rapina, porque há uma honra para o teu filho, há uma honra para a tua família. Em nome de Jesus, que hoje nós possamos buscar a intercessão de uma forma que nunca buscamos antes. Que nós possamos entrar na presença de Deus pela vida dos nossos filhos de uma forma que nunca entramos antes. E possamos entender que se nós permanecermos independente do tempo, independente do problema, da situação, da idade, o Senhor é que tem o decreto sobre a vida dos nossos filhos. É o Senhor é que tem a palavra final. E que em nome de Jesus a área que está morta viverá e receberá a honra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que para o tempo de desonra o Senhor nos dá dupla honra, e assim será sobre a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te traga a oração e a estratégia perfeita para aquilo que você tem passado hoje, em nome de Jesus.
Que Deus abençoe